Bom, gente, a gente vai falar hoje, a gente inicia o segundo trimestre, tá? E a gente vai fazer uma introdução à eletrostática, falar um pouquinho de corrente elétrica e de intensidade da corrente elétrica, tá? Provavelmente eu vou fazer aí algumas revisões do primeiro trimestre, algumas matérias, né? Que devem ter ficado meio complicadas para vocês. Mas a partir de agora eu vou passar esses slides e vou estar tentando explicar algumas coisinhas para vocês, né? Porque a distância é meio complicado. Qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo, tá bom? E a gente vai aí então, a partir de agora, começar a trabalhar com eletrodinâmica. A gente vai falar sobre a introdução eletrostática, né? Vai dar uma introdução, pequena introdução, vai falar um pouco sobre corrente elétrica, que vai ser uma continuação do que a gente tinha falado no primeiro trimestre. Provavelmente vou fazer algumas aulas para poder repor isso aí. E vai falar da intensidade da corrente elétrica e fazer alguns cálculos em cima disso aí. Eu vou estar passando para vocês também, tá? Esse aqui é um videozinho que tem no YouTube que conta a história da eletricidade. Então, o primeiro documentário da BBC. Para vocês que vão fazer o Enem é importante, porque tem muita informação que pode sair como texto no Enem. Então, é de suma importância vocês darem um pouquinho de atenção, tirar aí uma horinha para assistir esse documentário sobre a história da corrente elétrica. Então, aí agora a gente dá uma introdução sobre a eletrodinâmica. Então, o que é a eletrodinâmica? A eletrodinâmica é a parte que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento, tá? E essa movimentação de cargas elétricas, ela tem o nome de corrente elétrica, certo? E a gente tem aí diversos exemplos, né? Inclusive na gente próprio, né? Que se vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver que existiu uma linha de pesquisa há muitos anos atrás, que deu até origem ao livro de Frankenstein, né? Bem bacana, e que se chamava galvanismo. E esse galvanismo trabalhava em cima de quê? Trabalhava em cima da corrente elétrica nervosa, né? Que faz trabalhar a nossa atividade muscular. Então, a eletricidade está aí o tempo inteiro presente na nossa vida, tá? E essa eletricidade, como é que ela chega para a gente na luz, né? Como é que ela chega fisicamente para a gente? Ela chega através da corrente elétrica. Então, como que ela chega através da corrente elétrica? Os elétrons são atritados, né, de acordo com o que vocês viram lá no primeiro trimestre, passam por um transformador, né, numa usina, e essa usina organiza, né, esses elétrons e eles vêm através de um fio metálico. Esse fio metálico, ele é um elemento condutor, certo? Ele vem com uma quantidade muito grande de elétrons livres, que a gente já falou também, que o que sai, né, quando a gente atrita, são os elétrons livres, aqueles da última camada, tá? E que vem se movimentando de maneira desordenada no interior do fio. Então, aqui a gente tem um exemplo, assim, fictício, não é lógico, de um fio, tá? E uma corrente elétrica atravessando um fio. Aí, nesse caso, se vocês perceberem, ele quebrou esse fio aí, né? Fez uma secção, tá? De um fio. Ele, como se ele tivesse cortado esse fio para demonstrar como é que isso aí aparece. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai trabalhar com contas que vai falar sobre essa secção. Então, secção é o quê? Eu pegar um fio elétrico e fazer um corte para verificar o que está acontecendo naquele momento, naquela região, tá? Então, ao movimento ordenado dos elétrons portadores de carga elétrica, devido à ação de um campo elétrico, tá? Damos o nome de corrente elétrica. Muito bem. E essa corrente elétrica, ela tem uma fórmula para ser medida, certo? Essa fórmula, inclusive aqui ela não saiu direitinho,
mas a gente identifica a corrente elétrica, o I como corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica vai ser sempre medida em ampere. O delta Q, quantidade de portadores de carga, vai sempre ser medida em coulombs, tá? E o delta T é o intervalo de tempo que essas cargas vão, que elas vão caminhar, né? Que elas vão agir naquele período. E aí a fórmula é o quê? A fórmula é I igual a delta Q sobre delta T. Vai estar na próxima tela. Bom, eu tenho aqui um exercício. Eu vou resolver esse exercício com vocês para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Então, olha só. Vamos supor que numa secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a quanto? O que eu quero saber aqui? Eu quero saber o valor de I. Então, como é que eu faço para saber o valor de I? Eu tenho ali alguns valores, né? Vou usar a minha fórmula. Então, qual é a minha fórmula? I igual a delta Q sobre delta T. Então, olha só, voltando aqui. Ele quer saber o valor de I. O que eu preciso? Eu preciso do delta Q e do delta T. Então, vamos lá. Qual vai ser o meu valor de delta Q? Delta Q é a quantidade de eletricidade que passa. Então, o valor de delta Q será 12, tá? Muito bem. E o que mais que eu preciso saber? O meu delta T. O que é o meu delta T? Quantidade de tempo. O que está falando no meu exercício? Que é 12 a cada minuto. Só que 1 minuto tem... Vamos lá. 1 minuto tem quantos segundos, gente? 60 segundos. Então, eu vou dividir por 60. Mas por que 60? Porque a unidade internacional diz que a gente tem que passar minutos para segundos. Lembra disso? Então, olha só. Se eu tenho ali a quantidade de carga de 12, 60 segundos, eu vou fazer essa divisão. Eu fazendo essa divisão, qual será o meu valor? Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que vai dar 0,20 ou letra B, ok? Qualquer dúvida, só me procurar. E aí, olha só, gente, eu coloquei aqui 3 exercícios. Esses 3 exercícios vão estar lá no Google Forms. Para aqueles que não têm Google Forms, né, que não têm acesso à internet, eles vão estar na folha impressa, certo? E é para vocês resolverem. Ah, professora, como é que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que foi feito aqui, idêntico. Não muda nada, nada da fórmula, certo? Vocês não vão mudar nada. Na primeira, pergunta assim, uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um fio condutor. Só que aqui eu não quero saber qual é a intensidade da corrente, eu já tenho. Certo? Então, 5 vai ser o I, certo? Determina o valor da carga que passa através da secção. O valor da carga é o delta Q que eu quero saber. Através de 1 minuto. 1 minuto é o quê? Lembra quanto que valia? Então, se vão fazer a conta, vai ter o resultado. No 2, por um fio condutor metálico, passam 2,0 elevado vezes 10 elevado a 2 elétrons em 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente. O que eles querem saber aí? A intensidade da corrente. A intensidade da corrente é o valor de I, tá? Dada a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ah, professora, como é que eu faço agora? O que está falando ali? Que passa 2 vezes 10 elevado a 2, tá? Ali é 10 elevado a 20, não é 10 elevado a 2 não, tá, gente? É 10 elevado a 20 elétrons. O que eu vou fazer? Eu preciso saber quantos elétrons eu tenho ali. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 10 elevado a 20 vezes
1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e vou achar a quantidade, porque olha só, de coulombs, eu preciso da quantidade em coulombs, então eu vou ter que fazer isso, tá? Transformar, passar para multiplicar, né? A quantidade, o fio metálico condutor, que passa ali 2,0 vezes 10 a 20 por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Vou achar o I, que o I eu não tenho, e ali eu não preciso transformar o tempo, porque eu já tenho 4 segundos. Então já está em segundos, eu não preciso fazer a transformação, beleza? E no 3, a gente tem aí, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs. Então, coulomb está beleza, não tem que transformar. A cada minuto, minuto não é segundo, transforma-se para segundo. Então, vamos lá. Nesse condutor, a corrente elétrica em ampere é igual. Moleza, beleza. Melhor do que isso, só sopa de minhoca. Então, o que eu tenho que achar? I, não é isso? Achou o I, vou lá colocar delta Q dividido por delta T, acabou, resultado resolvido. Aí, na próxima apresentação, eu vou responder esses exercícios para a gente introduzir outra coisa, tá bom? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, tá? Deus os abençoe aí e tenham uma boa semana. Beijos a todos.